Olá, amados e amadas. Como vocês podem ver, já estou ficando lindo novamente, né? Meus cabelinhos já tá tudo crescendo. Tô parecendo mais um ator de Hollywood agora, cara. Que cara lindo. Gente, vim trazer para vocês uma percepção, um aprendizado que pode ajudar muito no processo de cura de cada um de nós, tá bom? Tenho acompanhado, graças a Deus, né? Até agradeço muito por ter conhecido esse método fantástico que se chama constelação familiar. Muito pouco ou nada eu sabia a respeito. E aí, por indicação do YouTube, apareceu para mim esse canal deste homem fantástico chamado Mário Koziner. K-O-Z-I-N-E-R. Mário Koziner. Ele é alemão? Não tenho certeza se ele é alemão. Mas enfim, é um senhor, um homem que, meu Deus, nossa, é fantástico. Eu recomendo que vocês assistam alguns vídeos, tá, gente? E uma das coisas que eu mais tenho percebido como padrão quando eu assisto essas representações, né, de um campo mórfico familiar é que os participantes ali inseridos, eles não se olharam, não se perceberam, não olharam uns para os outros. No geral, eu já assisti algumas, tá, gente? E eu sempre tenho percebido isso. Sempre que eles vão iniciar uma representação, eles posicionam os participantes de uma certa maneira. Na verdade, eles dão papéis aos participantes e os participantes se posicionam. E sempre tem, por exemplo, um aqui olhando para o chão. Ou a pessoa está aqui, a filha está aqui, o pai não olha para ela. A mãe está ali olhando para a filha, está olhando para o chão, não olha para a mãe. E aí, ele pega esse olhar desviado e coloca um outro participante ali naquele local, daquele olhar desviado. E aí esse participante vai dizer o que ele é. Ou ele vai dizer o que o participante é, porque ele percebe, eu não sei como ainda, ele consegue saber o que é aquilo ali. Ele põe ali um participante. E geralmente pode ser, por exemplo, uma criança que foi abortada. Então, por exemplo, a mãe não está olhando para o marido, a mulher não está olhando para o marido, porque tem uma criança abortada e ela está olhando para aquela criança, ou seja, a atenção dela está em outra situação que não o marido. Ou então, o homem não está olhando para a filha, porque ele está olhando para o pai dele que foi embora, que o abandonou. Então ele não olha para a filha dele, ele fica olhando para o pai. A filha está aqui olhando para ele, mas ele não olha para ela, ele olha para o pai que foi embora. E aí, nisso eles colocam um participante para representar o pai que foi embora. Ele se resolve com o pai dele, que foi embora, entendem a situação que aconteceu, e aí ele consegue olhar para a filha. E aí ele se resolve com a filha. E aí esse campo se une de novo. Essa família consegue ficar unida de novo. Incrível. Teve até um caso de uma filha que era autista, né? Era autista, ela ficava olhando assim para o chão. Ela não olhava para o pai nem para a mãe. Ela ficava olhando para o chão. O pai expressando muita preocupação, a mãe triste porque queria resolver aquilo, não conseguia. A filha ficava olhando para o chão. E aí, no desenrolar da situação, a filha estava olhando para algo que a mãe não tinha olhado, que a mãe estava ignorando. Quando a mãe olhou para aquele problema que a filha estava suportando por ela, a filha conseguiu olhar para os pais de novo. E aí conseguiram se resolver. Não é incrível? Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Eu estou tentando falar aqui o mais explicadinho que eu consigo nesse momento. Mas é incrível que, percebendo esse padrão, a gente entende que, na verdade, todos os nossos problemas se dão porque a gente não se vê. A gente não está se olhando, a gente não está olhando uns para os outros. O pai está com a cara no trabalho, está olhando a atenção no trabalho, não olha para os filhos. Os filhos querendo a atenção do pai não recebem. A mãe está olhando para outro problema do passado, que às vezes nem é consciente, abortos de vidas de outras mulheres antepassadas dela, de vó, de bisavó.
coisas, situações, não tem que ser só aborto, não tem que ser só... Enfim, parece que tudo se resume à atenção. A gente cuida daquilo a que a gente está dando atenção. E eu achei super interessante que o Mário Cosner falou. Ele falou, nesse caso específico que eu estou falando aqui, era a filha não recebia a atenção do pai, porque o pai estava olhando para o pai dele que foi embora, ou seja, avô da menina, que foi embora. Da mulher, na verdade, já era adulta. O pai era alcoólatra. Ele estava olhando para o vô, para o pai dele, que tinha ido embora. Quando ele olhou para o pai dele olhou para ele de volta, na representação da constelação, eles conseguiram se resolver, e aí ele pôde olhar para a filha, conseguiram se resolver o problema do alcoolismo também. Acabou. Porque o alcoolismo era consequência do pai dele não ter olhado para ele, ter ido fazer outra coisa. Não é interessante? E aí resolveu todo o amontoado, a sequência de confusões na família. Porque tinha esse emaranhado todo que ficou faltando, que não recebeu o olhar. E ele falou assim, a minha alma, na hora que o representante foi falar, uma filha, minha alma estava em outro lugar. Agora eu estou aqui, agora eu te vejo. E eu achei isso o máximo. Quantos de nós estão com a alma em outro lugar e não olhando para as pessoas presente? É por isso que fala tanto em estar presente. Nossa alma está no trabalho, está no projeto, está no dinheiro, está na conta, está no problema, está no passado, está no futuro, mas não está aqui. Observando as pessoas, percebendo as necessidades delas. E é isso. Me parece que é simplesmente isso que causa essa problematização, essa esculhambação todinha nas nossas vidas. A gente não é olhado, a gente não olha para os outros. A gente está com a alma, a atenção direcionada para outros lugares, cuidando daquilo e não dos nossos familiares. Portanto, se eu não cuido de algo, aquele algo degrada, destrói. Se eu cuido, aquele algo desenvolve. Então, se não tem ninguém para olhar para você, olhe para você. Cuide de você. Busque, se for necessário, terapia. Busque análise. Busque constelação familiar. Busque radiestesia. Busque alguma coisa. Olhe para você. Se resolva. Tente compreender tudo o que está acontecendo. Olhe para o que você sente. Olhe para as suas necessidades. Porque primeiro você tem que se desenvolver, tem que se cuidar, né? Porque não adianta muito você querer resolver o mundo, cobrar dos outros, sem ter olhado para você antes. Ah, Caio, mas essa mulher disse que foi porque o vô dela abandonou o pai, por isso o pai não olhou para ela. Sim, mas ela que foi fazer a constelação, ela que buscou a constelação. Não foi? Ela não foi atrás do vô, que por sinal já tinha morrido, para olhar para o pai, não. O fato dela buscar, dela ter olhado para o autocuidado, dela ter procurado, foi o que possibilitou essa transformação. Porque o pai dela, alcoólatra idoso, também não ia procurar, não. Ia morrer. Ia morrer e ia continuar a problemática todinha. Né? Então, gente, vamos olhar uns para os outros, tá? Porque é uma coisa que eu percebo muito na minha família, principalmente, tá? Que as pessoas não se olham. Elas passam umas pelas outras, mas não se olham, a menos que seja para apontar uma crítica, para reclamar de alguma coisa. Não atentam para o que o outro quer. Tentam encaixar o outro num projeto. Então, na verdade, olhando para o projeto, por exemplo, manter a casa limpa. Você sujou, eu brigo com você. Mas você não está fazendo nada, eu nem olho para você. Né? Então, a pessoa está olhando para o projeto. Não está olhando para os seres. Por isso, os seres sofrem. A gente precisa ser percebido. Para poder receber atenção, receber cuidado, receber carinho. Né? Do contrário, a gente degrada. Né? Bem interessante, gente. Olhar, perceber. Se a gente vê, a gente cuida. Né? E a gente às vezes vê só o projeto e tenta encaixar tudo no projeto, mas não está percebendo as dores que está causando. E a gente que sofreu essas dores sabe muito bem o que é isso e não quer fazer com os outros, né? Eu creio também. Então vamos tratar de ter nossas almas presentes, percebendo, olhando para as pessoas. Não mais olhando só para projetos ou olhando para o passado. Porque se você olha para o passado, a sua alma não está aqui para lidar com o que está aqui. Ela está lá. E o aqui está desmoronando.
né? Então vamos trazer a alma para o presente, vamos trazer a alma que está no projeto no futuro para o presente, vamos lidar com o presente. Buscando um futuro melhor, legal, mas olhando para o presente. E não olhando para o presente e estapeando, né? Olhando para o futuro e estapeando o presente para ele caber no futuro, não. Vamos cuidar do que está aqui, né? Porque o futuro é uma ideia, o passado é uma lembrança. Só o presente existe. E a gente está muito condicionado a viver fora disso. Tá bom? Muito legal. Recomendo que vocês se inscrevam no canal dele, Mário Koziner. Tá? Koziner, eu acho. Mário Koziner. E vamos aprender, né? Vamos aprender que quando a gente muda, como diz Hilário Trigo, outro canal que eu também recomendo, Hilário com H, Trigo, ele fala que nós estamos sobre a edge, o campo mórfico de um sistema. Quando a gente muda, todo esse sistema se reorganiza. Tá? Então vamos aí cuidar da gente, porque às vezes o outro não tem capacidade nem interesse de buscar, não porque ele é mau, mas porque ele está condicionado. Porque algo impede, ele não consegue olhar para outra coisa. Tá? E nós que conseguimos, né? Por motivos N aí, vamos aí puxar para nós essa capacidade, essa ação de transformar todo o karma da nossa família que não foi assumido, que não foi trabalhado. Vamos resolvendo as dívidas. Porque, Caio, eu nem fiz isso, eu vou ter que pagar o erro do outro. Não é isso, gente. A nossa família, nossos ancestrais construíram a nossa vida. A gente usufruiu das coisas boas, não foi? Então é interessante que a gente também trabalhe, coopere e ajude a resolver o que ficou mal resolvido, né? Vamos entender assim? A gente usufruiu das coisas boas que a humanidade criou até agora, não foi? Então vamos ajudar também a resolver as porcarias da humanidade. Vamos? Estou adorando, gente. Tirei a noite inteira hoje para ver o máximo de vídeos que eu suportar do Mário Kozner, tá? Inclusive sobre trazer para si a energia do pai, trazer para si a energia da mãe, compreender o funcionamento disso tudo. Recomendo a vocês também que o façam, tá? O que eu for conseguindo trazer aqui de síntese, eu vou estar trazendo aqui para o nosso canalzinho querido, tá bom? Beijos grandes para vocês. E só para finalizar, uma coisa muito interessante, que muitas pacientes minhas têm problema com isso, se responsabilizar pelos pais, se responsabilizar pela mãe. Quando você faz isso, você diminui o seu pai, você diminui a sua mãe. Entregue o que é deles. Você é pequeno, eu sou pequeno, eles são os grandes. A gente não, a gente acha que eles são incompetentes, se põe como superiores a eles, apequena eles. Quando a gente devolve para eles o que é deles, as cargas deles, a gente não faz eles se sentirem mal, não. A gente faz eles se sentirem fortes de novo. Eu achei o máximo isso. Como você se sente agora que você devolveu a carga para o seu pai? Aliviado. Me sinto no meu lugar. Como você se sente agora que você pegou a carga que seu filho estava suportando para você? Forte. Seu pai se sente pequeno, sua mãe se sente inferior quando você pega as cargas dela. Deixa ela carregar, ela vai se sentir forte. Isso não é maldade, não. Tá bom? Mamãe, você é forte, você aguenta. É melhor do que a minha mãe não consegue não, ela é coitada. Mamãe é forte, ela aguenta, ela suporta. Isso empodera nossos pais. Quando a gente se põe maior que eles se sentem apequenados. Isso inverte, cria uma série de problemáticas no campo mórfico da família, que vai ter que ser resolvido, senão vai impedir prosperidade, vai impedir crescimento, vai impedir relacionamento, vai impedir um monte de coisa legal que podia acontecer. Tá bem? Vamos lá, que eu estou aprendendo bastante a respeito disso, estou achando bem legal e estou conseguindo aplicar na vida. Olhando as pessoas, percebendo e não ignorando os seres em prol de um projeto, ou deixando de olhar para o agora para ficar olhando para o passado, que é o problema principal das pessoas que buscam terapia, das que não buscam também, das pessoas que estão com problema no geral, né? Vamos que vamos. Beijos grandes, vocês são fortes, vocês não são pequenos, não são fracos, mas os pais de vocês são maiores que vocês, então entendam isso. Toma para vocês que vocês aguentam. Eu nasci agora, ainda estou aprendendo. Vocês vão ter que aprender a lidar com isso aí. É bom que vocês aprendam a lidar com isso aí, do contrário, vocês vão se apequenar e vão ser dependentes e fracos.
né? É de vocês. Você é forte, mãe, você é forte. Pai, eu sou menor que você. Para se humilhar? Não, para se colocar no seu lugar, na hierarquia familiar. Para ele abusar de você? Não, para ele assumir a responsabilidade dele. Para você não suportar os pesos por eles. Do contrário, você trava a sua vida e ele se enfraquece. E aí bloqueia todo esse fluxo aí. Depois eu vou trazer isso mais detalhado, porque eu ainda não tenho propriedade para falar muito mais a respeito, tá? Ainda estou estudando. Mas o que eu pude trazer até agora é isso. Beijos grandes, fiquem com Deus e até muito em breve. Tchau, tchau.